Imagine você encontrar seu grande amor. E em uma manhã sem explicações e sem motivo, ele simplesmente te abandona. Esta é a história de Laura. Ela acreditou ter encontrado o amor da sua vida. Mas Cynthia, a sua melhor amiga, consumida pela inveja, armou um plano cruel para separá-los. 12 anos depois, o destino os colocou frente a frente novamente. Mas ele já estava de casamento marcado com outra. Porém, a verdade finalmente veio à tona. E agora? É possível reconstruir um amor destruído por mentiras? Perdoar 12 anos roubados e confiar novamente? Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Aos 21 anos, ela era tudo o que o mundo esperava de uma boa moça. Estudiosa, gentil, de sorriso tímido e olhos que brilhavam com esperança. Dividia um apartamento modesto perto da faculdade com Cynthia, sua melhor amiga desde o ensino médio. Ou pelo menos era o que Laura acreditava que Cynthia fosse. Cynthia era tudo o que Laura não era. Vaidosa, extrovertida, dona de uma beleza que chamava a atenção por onde passava. Usava roupas justas, maquiagem impecável e sabia exatamente como fazer os homens se virarem quando entrava em um lugar. Laura, por outro lado, preferia seus livros, suas roupas confortáveis e a tranquilidade de uma vida sem holofotes. Você precisa se soltar mais, Laura, Cynthia dizia frequentemente, revirando os olhos enquanto arrumava os cabelos no espelho. A vida não é só estudar. Você vai morrer virgem e chata se continuar assim. Laura sorria, sem se ofender. Ela sabia quem era e estava em paz com isso. Até o dia em que Eduardo entrou em sua vida. Foi numa manhã comum de março, na aula de Direito Constitucional. Laura estava sentada na terceira fileira, como sempre, com seu caderno aberto e caneta na mão. Então ele entrou. Alto, cabelos castanhos ligeiramente bagunçados, olhos claros que pareciam observar tudo com atenção. Ele se sentou ao lado dela sem cerimônia. "Essa cadeira está ocupada?" perguntou com um sorriso gentil. Laura sentiu o coração acelerar. Não, gaguejou, afastando sua mochila. Eduardo era diferente dos outros garotos da faculdade. Não era arrogante, não tentava impressioná-la com histórias exageradas ou conquistas inventadas. Era apenas real, gentil, engraçado sem esforço. E, para surpresa de Laura, interessado nela. Nos meses que se seguiram, eles se tornaram inseparáveis. Estudavam juntos na biblioteca, dividiam lanches no intervalo, conversavam por horas sobre tudo e nada. Eduardo a ouvia com atenção genuína, fazia perguntas sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças. E Laura, pela primeira vez na vida, sentiu-se vista. "Você é especial, sabia?" Eduardo disse uma noite enquanto caminhavam de volta para o apartamento dela. A lua estava cheia e a rua vazia. "Não do jeito que as pessoas costumam dizer. Você é especial de verdade. Tem uma luz diferente." Laura sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ninguém nunca havia dito algo assim para ela. "Eu não sei o que dizer", sussurrou. "Não precisa dizer nada." Eduardo segurou sua mão. "Só fica comigo." E ela ficou. O relacionamento floresceu como uma primavera. Cada dia com Eduardo era uma descoberta. Ele a levava para pequenos cafés, assistiam filmes abraçados no sofá, trocavam olhares cúmplices durante as aulas. Laura estava apaixonada, profunda, irrevogavelmente apaixonada. Cynthia, porém, mudou. No início, ela parecia feliz pela amiga. Fazia comentários animados, perguntava sobre os encontros. Mas aos poucos, ela mudou. A forma como Cynthia arrumava-se meticulosamente quando sabia que Eduardo iria ao apartamento. Os comentários aparentemente inocentes que escondiam farpas venenosas. "Ele é bonito demais para você, não acha?" Cynthia disse uma vez com um sorriso que não chegou aos olhos. Tipo, "Não me leve a mal, Laura, mas vocês são muito diferentes." Laura fingiu não perceber. Não queria ver a verdade que já se desenhava nas entrelinhas. Um ano depois, numa noite de junho, Eduardo a levou para jantar num restaurante simples, mas charmoso. As mãos dele tremiam quando pegou as dela sobre a mesa. "Laura", começou, e ela percebeu algo diferente em sua voz.
emoção pura. Esse ano com você foi o melhor da minha vida. Você me fez acreditar em coisas que eu achava que não existiam. Amor verdadeiro, parceria, futuro. Ele se levantou e Laura sentiu o mundo parar. Ele ajoelhou. Casa comigo. As lágrimas desceram pelo rosto dela antes que pudesse responder. Sim, sussurrou, a voz embargada. Sim, sim, 1000 vezes sim. O restaurante inteiro aplaudiu. Eduardo colocou um anel simples, mas lindo em seu dedo. E naquele momento, Laura tinha certeza absoluta. Ela havia encontrado seu amor para sempre. Quando contou para Cíntia, a reação da amiga foi estranha. Um abraço rápido demais, um sorriso que não alcançou os olhos, um que legal que soou falso. Mas Laura estava flutuando. Estava feliz demais para notar a tempestade que se formava. A véspera da viagem de férias chegou. Laura voltaria para a casa da mãe e, quando retornasse, oficializariam o noivado com suas famílias. Vou fazer uma festa de despedida para você hoje à noite, Cíntia anunciou naquela manhã com um brilho estranho nos olhos. Nada muito grande, só alguns amigos. Laura sorriu. Acho que não é uma boa ideia. Amanhã tenho que acordar bem cedo para pegar o ônibus e hoje à noite o Eduardo não vai poder vir porque ele tem um trabalho extra. Mas Cíntia insistiu e Laura cedeu sem desconfiar de nada, sem saber que aquela seria a última noite de sua inocência. A felicidade de Laura estava prestes a desmoronar. E a culpa não seria do destino, mas de quem ela mais confiava. A festa começou ao anoitecer. Você está linda, Cíntia disse quando Laura saiu do quarto, usando um vestido simples de verão. O sorriso de Cíntia era perfeito, praticado. Hoje é sua noite especial. Vamos comemorar seu noivado antes de você viajar. Laura sentiu um aperto no peito, uma gratidão imensa pela amiga. Obrigada por fazer isso, sim. Você é incrível. Somos amigas, não? Cíntia respondeu, entregando-lhe um copo colorido. Bebe, fiz especialmente para você. O drink era doce, quase não tinha gosto de álcool. Laura bebeu sem desconfiar. Depois veio outro, e mais outro. Cíntia insistia, sempre com novos copos na mão, sempre com aquele sorriso caloroso. Relaxa, Laura. Você sempre foi tão certinha. Hoje você pode se soltar um pouco. A sala girava levemente. As luzes pareciam mais brilhantes, as vozes mais distantes. Laura riu de algo que nem sabia o que era. Sentiu-se leve, tonta, estranhamente desconectada de si mesma. Ei, vem cá. Cíntia segurou seu braço, guiando-a para o sofá. Quero te apresentar alguém. Esse é o Igor, lembra dele? Da aula de processo civil. Igor era alto, magro, com um sorriso nervoso. Ele acenou para Laura, parecendo desconfortável. Oi, Laura, parabéns pelo noivado. Obrigada, Laura murmurou, as palavras saindo arrastadas. Algo estava errado. Ela se sentia pesada, como se estivesse afundando. Igor vai te fazer companhia enquanto eu recebo o pessoal, Cíntia disse, piscando para ele de um jeito que Laura não conseguiu decifrar. As horas seguintes foram um borrão. Laura lembrava-se de risadas, de música alta, de Cíntia trazendo mais bebidas, de Igor conversando ao seu lado, desajeitado, de tudo girando cada vez mais rápido, até que ela não conseguiu manter os olhos abertos. Acho que ela passou mal, ouviu Igor dizer, a voz distante. É só o álcool. Vamos colocá-la na cama, Cíntia respondeu, com uma doçura venenosa que Laura não tinha capacidade de reconhecer. Ela sentiu braços a carregarem, o colchão macio sob seu corpo, vozes sussurrando. Depois, nada. Às 8h30 da manhã, batidas soaram na porta. Cíntia abriu, e lá estava Eduardo, elegante, com um buquê de rosas vermelhas nas mãos. Bom dia, Cíntia. A Laura está pronta? Cíntia suspirou teatralmente, o olhar carregado de falsa preocupação. Ah, Eduardo, acho melhor você ver com seus próprios olhos. Os passos dele ecoaram pelo corredor. A porta do quarto se abriu por completo. Eduardo parou na soleira. Por um instante, o tempo pareceu parar. Laura, descabelada e seminua, dormia ao lado de Igor. O buquê escorregou de suas mãos, espalhando pétalas pelo chão frio. Atrás dele, Cíntia surgiu como uma serpente pronta para o bote. A Laura não é a santinha que você imagina.
Eduardo recuou pálido, como se tivesse levado um soco. Desceu as escadas aos tropeços, 2 degraus por vez, fugindo de um incêndio invisível. Entrou no carro e partiu sem olhar para trás. No apartamento, Cíntia acordou Igor com um empurrão. Vai embora antes que ela acorde, sussurrou fria. 20 minutos depois, Laura abriu os olhos lentamente. A cabeça latejava, como se alguém martelasse seu crânio. A boca seca, o estômago embrulhado. Olhou ao redor, confusa. Seu quarto. Mas algo estava errado. Não se lembrava de ter ido para a cama. Quantos drinks tinha tomado? 3, 5. Tudo era um borrão. Tentou se sentar. O vestido estava torto, amarrotado. Um arrepio percorreu sua espinha. Olhou o relógio. 9 da manhã. Já estava atrasada. Eduardo devia estar a caminho para levá-la até a rodoviária. Cambaleou até o banheiro, tomou um banho rápido e vestiu-se. Esperou. 10 minutos. 15. Nada. Ligou. Caixa postal. Mandou mensagens. Silêncio. Cíntia apareceu à porta encenando preocupação. Por que essa carinha triste? Laura tentou conter as lágrimas. O Eduardo sumiu. Acho que me bloqueou. Cíntia deu de ombros. Homens são assim mesmo. Quando a gente se apaixona, eles somem. Disse sem sequer olhá-la. Laura mal ouviu. Trancou-se no quarto e chorou até o corpo doer. Ligou dezenas de vezes. Nada. Até que chegou uma mensagem curta, cruel. Não quero mais nada com você. Me esquece. As mãos dela tremiam. Tentou ligar, bloqueada. Olhou o relógio. Estava atrasada para o ônibus. Enxugou as lágrimas, pegou a mala e partiu sozinha para a rodoviária. O anel de noivado pesava em seu dedo como uma acusação silenciosa. Durante um mês, na casa da mãe, Laura definhou. Tentou contato todos os dias. Silêncio. Quando voltou à faculdade, a notícia a atingiu como uma facada. Eduardo havia pedido transferência. Deixara a cidade. Desaparecera de sua vida como fumaça. Laura foi até a casa dele. A mãe de Eduardo, antes tão gentil, a recebeu com frieza. Meu filho não quer mais nada com você. Fez a escolha certa. Laura insistiu, implorou pelo novo endereço. A mulher virou o rosto, amarga. Vá embora, menina. Laura saiu com o coração em ruínas e uma única pergunta que a assombraria pelos próximos 12 anos. Por quê? Eduardo estava partido. Laura destruída. E Cíntia? Cíntia sorria. 12 anos depois, o despertador tocou às 6 da manhã, pontual como sempre. Laura abriu os olhos e, por um breve momento, permitiu-se ficar imóvel. Olhando para o teto branco de seu apartamento, ouvindo o silêncio que se tornara sua companhia mais fiel. 12 anos haviam se passado. 12 anos desde aquela manhã que partiu sua vida ao meio. A menina frágil que chorou durante meses não existia mais. No lugar dela, erguera-se uma mulher de aço. Laura levantou-se seguindo sua rotina milimétrica. Banho quente, café preto, terno cinza impecavelmente cortado. Aos 33 anos, ela era a advogada-chefe do escritório Almeida em Associados, um dos mais respeitados da cidade. Seu nome era sinônimo de competência, determinação e vitórias incontestáveis nos tribunais. Mas à noite, quando as luzes se apagavam, ela ainda era aquela garota no meio da calçada, gritando um nome que nunca mais respondeu. Bom dia, doutora Laura, cumprimentou Marcela, sua assistente, quando ela chegou ao escritório. O doutor Almeida quer vê-la. Disse que é importante. Laura acenou, pegando seu café e seguindo para a sala do sócio fundador. Ricardo Almeida era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, postura imponente. Ele sorriu quando ela entrou. Laura, sente-se, tenho novidades. Ela se acomodou, cruzando as pernas, a postura impecável de sempre. Finalmente fechei a sociedade que vinha negociando, Ricardo anunciou animado. Um advogado jovem, brilhante, que vai trazer novos contratos e expandir nossa atuação. Hoje à noite, teremos um jantar de boas-vindas no Terraço Bistrô. Quero você lá. Afinal, vocês trabalharão juntos em vários casos. Claro, pode contar comigo, Laura respondeu, profissional. Ótimo. E há outro motivo para comemorar. Ricardo se inclinou, conspiratorial. Minha filha Tina finalmente vai se casar. O noivo é justamente nosso novo sócio. Coincidência maravilhosa, não?
Laura sorriu educadamente, mas por dentro sentiu um leve desconforto. Conhecia Tina superficialmente. Uma mulher de 32 anos, bonita mas fútil, que passava mais tempo em salões de beleza e compras do que fazendo qualquer coisa produtiva. Vivia às custas do pai e colecionava relacionamentos superficiais. Que bom. Parabéns para ela. Você vai adorar o Eduardo. Ele é excepcional. Laura congelou. O nome caiu sobre ela como uma pedra. Eduardo. Não podia ser. Era um nome comum. Havia milhares de Eduardos no mundo. Coincidência. Tinha que ser coincidência. Laura, está bem? Ricardo perguntou, notando sua palidez súbita. Sim, desculpe. Ela se recompôs rapidamente, a máscara profissional de volta ao lugar. Só lembrei de um compromisso. Estarei no jantar com certeza. O dia se arrastou como melaço. Laura tentou trabalhar, mas as palavras nos documentos embaralhavam. Eduardo. Aquele nome ecoava em sua mente como um sino fúnebre. Não podia ser ele. A vida não seria tão cruel, ou seria? O terraço bistrô era elegante, com vista para a cidade iluminada. Laura chegou pontualmente às 8, vestindo um vestido preto discreto, mas sofisticado. Ricardo já estava lá, ao lado de uma Tina exuberante, em um vestido rosa-choque que gritava por atenção. Laura, que bom que chegou, Ricardo acenou. Vem, quero te apresentar. Ela caminhou em direção a eles, o coração acelerando sem motivo aparente. Respirou fundo, preparada para cumprimentar um estranho chamado Eduardo. E então ele virou-se. O mundo parou. Os olhos claros encontraram os dela. Aqueles mesmos olhos que a olhavam com amor 12 anos atrás. Agora mais velhos, mais cansados, mas inconfundivelmente os mesmos. Eduardo. Seu Eduardo. O ar fugiu dos pulmões dela. As pernas quase falharam. 12 anos de reconstrução, de força fabricada, de máscaras cuidadosamente mantidas. Tudo desmoronou em um segundo. Ele também parou. A expressão dele mudou do sorriso educado para choque absoluto. Seus dedos apertaram o copo de vinho com tanta força que ela temeu que quebrasse. Laura, esse é Eduardo Marques, nosso novo sócio, Ricardo dizia, alheio ao terremoto silencioso acontecendo entre eles. Eduardo, essa é Laura Mendes, nossa advogada-chefe, a melhor que temos. Prazer, Eduardo disse, a voz saindo estranha, forçada. Ele não estendeu a mão. Prazer, Laura conseguiu sussurrar, cravando as unhas na própria palma para manter a compostura. Querido, você está bem? Tina surgiu, grudando-se no braço de Eduardo como uma cobra possessiva. Você ficou pálido. Estou bem, ele respondeu, mas seus olhos não deixavam os de Laura. Havia algo naquele olhar. Mágoa, raiva e algo mais que ela não conseguia nomear. O jantar foi uma tortura. Laura sentou-se à mesa mecanicamente levando comida à boca sem sentir sabor nenhum. Eduardo estava do outro lado, ao lado de Tina, que tagarelava incessantemente sobre o casamento, sobre o vestido, sobre a lua de mel em Paris. Vai ser maravilhoso, Tina gritava, animada. Papai está pagando tudo. Eduardo nem precisa se preocupar com nada. Laura via Eduardo responder mecanicamente, mas seus olhos voltavam para ela repetidamente. Cada olhar era uma facada. Havia tanta coisa não dita no ar que ela mal conseguia respirar. Laura, você precisa me ajudar com o pré-nupcial, Tina disse de repente, chamando sua atenção. Papai disse que você é ótima nisso. Claro, Laura respondeu automaticamente, a advogada nela, funcionando no piloto automático. Que bom ter uma mulher forte e solteira por perto, Tina continuou, com um sorrisinho que tinha algo de cruel. Você nunca casou, né? Deve ser difícil focar tanto na carreira e esquecer da vida pessoal. O silêncio na mesa ficou pesado. Ricardo pigarreou constrangido. Laura sorriu, aquele sorriso frio e controlado que aprendera a usar como armadura. Algumas coisas valem mais que um papel assinado, Tina. Mas você ainda vai aprender isso. Tina piscou, sem entender se foi elogio ou insulto. Eduardo, porém, entendeu. Seus olhos encontraram os de Laura e, por um segundo, ela viu algo além da mágoa. Uma memória compartilhada. Um tempo em que eles eram tudo um para o outro. Se me dão licença, Laura disse, levantando-se com elegância. Preciso ir. Tenho um caso importante amanhã cedo.
Já? Mas nem servimos a sobremesa. Ricardo protestou. Desculpe. Obrigações profissionais. Ela saiu antes que alguém pudesse insistir, antes que desmoronasse. Caminhou rapidamente até o estacionamento, as mãos tremendo enquanto procurava as chaves. Laura entrou em seu carro e trancou as portas. Só então permitiu que a máscara caísse. As lágrimas vieram, silenciosas e devastadoras. 12 anos. 12 anos reconstruindo-se. E bastaram 5 minutos na presença dele para que tudo desmoronasse novamente. O passado não estava morto. Ele acabara de entrar pela porta e trazia consigo todas as perguntas que Laura nunca conseguiu responder. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Laura chegava ao escritório mais cedo, saía mais tarde, enterrava-se em processos e documentos como se pudesse esconder-se do inevitável, mas era impossível. Eduardo estava em todo lugar. Seu nome nas reuniões, sua assinatura nos contratos, sua presença física ocupando o andar executivo. E o pior, ela não conseguia parar de procurá-lo com os olhos. Na segunda-feira, cruzaram-se no corredor. Eduardo parou. Ela parou. Um aceno de cabeça educado, frio, nenhuma palavra. Mas quando ele passou, Laura sentiu o perfume dele. Diferente de 12 anos atrás, mais amadeirado, mas ainda inconfundivelmente dele. Teve que se apoiar na parede para recuperar o fôlego. Na terça, uma reunião de equipe. Eduardo sentado à cabeceira da mesa, falando sobre expansão de negócios com a confiança de quem construiu um império. Laura forçou-se a prestar atenção nas palavras, não no homem que as dizia. No rosto que ela um dia memorizou. Nas mãos que um dia seguraram as suas. Doutora. Laura, o que acha? A voz de Ricardo a trouxe de volta à realidade. Desculpe, pode repetir? Eduardo a olhou então, realmente olhou, e havia algo cortante naquele olhar. Julgamento. Como se ela fosse a culpada de alguma coisa. Como se ela tivesse feito algo errado. A raiva começou a ferver sob a tristeza. Na quarta-feira, a bomba explodiu. Laura, preciso que você trabalhe diretamente com o Eduardo no caso Ferreira. Ricardo anunciou em sua sala, completamente alheio à tensão. É grande, complexo, e vocês são os melhores que temos. O cliente quer a equipe dos sonhos. Ricardo, eu tenho outros casos, que podem ser redistribuídos. Esse é prioridade. Não havia como recusar. Laura acenou, a mandíbula apertada. 1 hora depois, estava na sala de reuniões com Eduardo. Sozinhos pela primeira vez desde aquela noite no restaurante. Os documentos do caso espalhados sobre a mesa entre eles, uma barreira de papel que não protegia nada. Vamos começar pela análise dos contratos. Laura, disse a voz profissional mantendo os olhos nos papéis. A cláusula terceira tem brechas que podemos explorar. Você sempre foi boa em encontrar brechas, Eduardo disse, e o tom dele tinha veneno. Laura ergueu os olhos lentamente. Com licença? Nada. Ele voltou aos documentos, mas a mandíbula estava tensa. Continue. Ela tentou. Realmente tentou. Falou sobre jurisprudência, sobre estratégias processuais, sobre prazos. Mas a tensão no ar era tão espessa que mal conseguia respirar. Eduardo respondia em monossílabos, os olhos duros, a postura rígida. Olha, se tem algum problema em trabalhar comigo, podemos pedir para o Ricardo... Laura começou, a paciência se esgotando. Problema? Eduardo soltou uma risada amarga. Por que eu teria algum problema? Você está sendo hostil desde que me viu. Hostil. Ele repetiu a palavra como se fosse absurda. Interessante escolha de vocabulário. O que isso significa? Eduardo se levantou bruscamente, as mãos espalmadas na mesa. Significa que é irônico você reclamar de hostilidade, Laura. Considerando tudo. Considerando o quê? Ela também se levantou, o coração disparado. Você desapareceu da minha vida sem explicação. Bloqueou meu número, pediu transferência, me tratou como se eu não existisse. Você sabe exatamente por quê. Não, eu não sei. A voz dela saiu mais alta que pretendia. Ela respirou fundo, tentando se controlar. Eu nunca soube. Você simplesmente... sumiu. Me deixou sem nenhuma explicação. Eduardo a encarou incrédulo. Você está falando sério agora? Vai fingir que não sabe? Fingir? Laura sentiu lágrimas de frustração picarem.
Eu passei 12 anos tentando entender o que eu fiz de tão terrível para você me abandonar daquele jeito. O que você fez? A voz dele subiu, raiva pura. Eu vi, Laura. Eu vi você na cama com ele. O mundo parou. O quê? Não finge que não lembra. Eduardo passou a mão pelos cabelos agitado. Aquela manhã, eu cheguei para te buscar e você estava lá desacordada, seminua, com aquele Igor ao seu lado. A Cíntia me contou tudo. Como você bebeu, como ficou se jogando para ele na festa. Como... Para! Laura gritou, as mãos tremendo. Para. Apenas para. A sala girou. Fragmentos daquela noite voltaram em flashes dolorosos. As bebidas, a tontura. Acordar confusa, sem memória. Igor ao seu lado. Mas ela nunca soube que Eduardo havia visto. Nunca soube que aquilo era o motivo. Eu não me lembro daquela noite, ela disse, a voz quebradiça. Eu não me lembro de nada depois da festa começar. Eu estava tão confusa, tão assustada. Claro, Eduardo riu, mas não havia humor. A desculpa perfeita. Não me lembro. Você traiu, Laura. Traiu a confiança, traiu o que tínhamos, traiu tudo, na véspera de oficializarmos nosso noivado. Eu não te traí. As lágrimas desceram, e ela não se importou. Eu te amava. Eu ia casar com você. Por que diabos eu faria algo assim? Eu não sei. Ele também tinha lágrimas nos olhos agora. Eu não sei, Laura. Mas eu vi. Com meus próprios olhos. E a Cíntia... Cíntia. O nome saiu como veneno da boca dela. Algo clicou em sua mente. As bebidas. Cíntia insistindo. Igor aparecendo do nada. A cena perfeitamente montada. Meu Deus. O quê? Cíntia te chamou naquela manhã, não foi? Laura perguntou, as peças se encaixando. Ela te levou até meu quarto. Ela te mostrou aquela cena. Ela abriu a porta quando eu cheguei, sim. Eu ia te buscar para a rodoviária, lembra? E então eu vi. Foi ela. Laura sentou-se, as pernas falhando. Foi tudo ela. Ela armou aquilo. Me embebedou, colocou o Igor na minha cama e te levou lá para ver. Foi tudo planejado. Eduardo a encarou, cético. Você está culpando sua melhor amiga agora. Isso é um novo nível de... Ela sempre teve inveja de mim. Laura o interrompeu. Você nunca percebeu? Os comentários, os olhares, a forma como ela se arrumava quando sabia que você ia aparecer? Ela não suportava que você me escolheu. Ela não suportava me ver feliz. Eu percebia o jeito dela, mas fui deixando de lado para não criar inimizade. Mas depois daquele dia, a inveja dela piorou, e eu decidi me afastar dela. Laura! Eu não toquei no Igor naquela noite. Ela olhou dentro dos olhos dele, implorando para que acreditasse. Eu juro pela minha vida, eu não me lembro de nada porque ela me drogou. E você acreditou nela, sem me dar uma chance de explicar. O silêncio caiu como uma lápide. Eduardo ficou parado, processando. Dúvida cruzou seu rosto pela primeira vez. Eu vi, Laura. Eu vi com meus próprios olhos. E depois que você foi para a casa da sua mãe, eu encontrei o Igor e ele confirmou tudo. Isso não pode ser real. Foi uma armação. E você viu o que ela queria que você visse. Laura limpou as lágrimas, mas outras continuavam caindo. E eu perdi 12 anos tentando entender o que fiz de errado, quando o tempo todo, fui vítima da mulher que eu achava que era minha amiga. Eduardo se sentou pesadamente, a cabeça entre as mãos. Ela podia ver o conflito nele, a guerra entre o que acreditou por tanto tempo e o que estava ouvindo agora. Eu não sei o que pensar. Preciso sair daqui, ele admitiu, a voz rouca. Depois foi embora. Ela saiu da sala com as pernas trêmulas. Passou direto pela recepcionista, ignorou o elevador e desceu pelas escadas, precisando do movimento físico para processar o terremoto interno. 12 anos. 12 anos de dor, de perguntas sem resposta, de culpa que não era dela. Agora, finalmente, ela sabia a verdade. Mas saber não doía menos. De certa forma, doía ainda mais. A verdade estava vindo à tona, mas algumas feridas eram profundas demais para cicatrizar com simples palavras. Laura não dormiu naquela noite. Ficou sentada no sofá de seu apartamento,
as luzes apagadas, olhando para a cidade iluminada através da janela. A conversa com Eduardo ecoava em sua mente como um disco arranhado, sempre voltando ao mesmo ponto. Eu vi você na cama com ele. 12 anos. 12 anos carregando a culpa de um abandono que nunca entendeu. E agora sabia. Ele acreditou que ela o havia traído, que ela havia destruído o que tinham. Quando, na verdade... Cíntia. Laura sussurrou para o silêncio do apartamento, o nome saindo como uma maldição. A raiva veio então. Pura, quente, devastadora. Não a raiva fria e controlada que ela usava nos tribunais, mas algo primitivo, visceral. Cíntia havia roubado dela não apenas Eduardo, mas 12 anos de felicidade. 12 anos de uma vida que deveria ter sido vivida ao lado do homem que amava. Às 5 da manhã, quando o céu começou a clarear, ela pegou o laptop. Seus dedos voaram sobre o teclado procurando. Igor. Ele havia estudado com eles. Devia estar em algum lugar nas redes sociais. Levou 20 minutos até encontrá-lo. Igor Santana. Analista de sistemas. Ainda morava na cidade. Tinha uma foto de perfil atual. Mais velho, mais magro, com óculos. Laura hesitou apenas um segundo antes de enviar uma mensagem privada. Igor. Sou... Laura. Precisamos conversar sobre aquela noite há 12 anos. É importante, por favor. Não esperava a resposta rápida. Mas, para sua surpresa, 15 minutos depois, uma mensagem piscou na tela. Laura, eu estava esperando que você entrasse em contato um dia. Podemos nos encontrar? Tem coisas que preciso te contar. O coração dela acelerou. Marcaram no café próximo à faculdade onde estudaram. Território neutro, mas carregado de memórias. Laura chegou às 10, vestindo jeans e blusa simples. Nada da armadura de advogada. Precisava ser apenas ela mesma nessa conversa. Igor já estava lá numa mesa do canto. Levantou-se quando a viu, nervoso. Laura? Ele estendeu a mão, hesitante. Ela apertou brevemente, sentando-se em frente a ele. Obrigada por vir. Eu meio que sabia que esse dia chegaria. Igor mexeu no café, sem olhar para ela. Carrego isso há anos. A culpa. Me conta o que aconteceu. Laura pediu, a voz firme apesar do coração acelerado. Daquela noite. Tudo. Igor respirou fundo. A Cíntia me procurou uma semana antes da festa. Disse que você gostava de mim, mas era tímida demais para admitir. Que estava noiva, mas infeliz. Presa num relacionamento que não queria. Que precisava de um empurrão para se libertar. E você acreditou? Eu tinha 21 anos, Laura. Era idiota e imaturo. E a Cíntia era... persuasiva. Ele finalmente a olhou, e havia vergonha genuína em seus olhos. Ela me deu dinheiro, R$ 500. Para mim, naquela época, era muito. Disse que era só para ficar perto de você na festa, conversar, fazer você relaxar. Nada demais. Laura sentiu náusea subindo. Continue. Na festa, ela ficou te enchendo de bebida. Eu percebi, mas achei que era só diversão. Depois você começou a ficar muito tonta. Fiquei preocupado, mas a Cíntia disse que era normal, que você só precisava deitar. Me pediu ajuda para te levar para o quarto. E então, ela te colocou na cama, tirou parte da sua roupa. A voz dele quebrou. Eu questionei, falei que aquilo estava errado. Ela disse que era só para você ficar confortável. Depois me mandou deitar ao lado. Disse que o Eduardo ia chegar em minutos e quando visse vocês dois juntos, finalmente perceberia que você não era certa para ele. Ela te disse isso? Laura sussurrou, o horror tomando conta. Palavra por palavra. Eu era um idiota, Laura. Devia ter saído. Devia ter te acordado, chamado ajuda, qualquer coisa. Mas eu estava com medo. A Cíntia tinha algo intimidador nela. E o dinheiro já estava no meu bolso. Então eu deitei. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. 5 minutos depois, o Eduardo chegou. A Cíntia o trouxe direto para o quarto. E ele viu exatamente o que ela queria que ele visse. Laura fechou os olhos, as lágrimas descendo silenciosamente. Depois que o Eduardo saiu, eu fui embora. Deixei você lá, ainda desacordada. Peguei meu dinheiro e fugi como um covarde. Depois a Cíntia me chantageou, falando que eu deveria confirmar o nosso envolvimento para o Eduardo, e assim eu fiz. Nos anos seguintes sempre quis te procurar, pedir desculpas, mas tinha vergonha.
Eu destruí sua vida por R$ 500. Não foi você, Laura disse, a voz dura. Foi ela. Mas eu ajudei. Eu fui cúmplice. E sinto muito, Laura. Mais do que posso expressar. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. Laura processava cada palavra, cada revelação. A traição era ainda pior do que imaginara. Não apenas Cíntia a havia drogado e montado a cena. Ela havia pagado alguém para fazer parte do plano. Igor, Laura disse finalmente, a advogada nela assumindo. Você está disposto a repetir isso oficialmente? Gravar um depoimento? Ele assentiu imediatamente. Sim, qualquer coisa que ajude a consertar o que quebrei. Então, vamos precisar fazer isso agora. 2 horas depois, Laura tinha tudo gravado. O depoimento completo de Igor, com detalhes que só alguém que estava lá poderia saber. Mas agora vinha a parte difícil. Laura precisava confrontar Cíntia. E mais importante, precisava decidir se mostraria tudo para Eduardo. Se ele merecia saber que destruíram o amor deles por pura inveja e maldade. Pegou o celular e procurou o perfil de Cíntia nas redes sociais. Não era difícil de encontrar. E Cíntia, beleza, tinha quase 100 mil seguidores. Influenciadora digital. Postava fotos em restaurantes caros, roupas de grife, viagens exóticas. A vida perfeita. Mas Laura conhecia a verdade. Por trás daquela fachada impecável estava uma mulher vazia, que destruía a felicidade alheia porque não conseguia construir a própria. Enviou uma mensagem direta. Cíntia, que saudades. Precisamos conversar. A resposta veio em minutos. Laura, nossa, quanto tempo. Conversar sobre o quê? Sobre os velhos tempos. Sinto falta da minha melhor amiga. 3 pontinhos piscaram. Depois pararam. Piscaram novamente. Finalmente, uma resposta. Também sinto falta de você. Vamos tomar um café. Sim. Amanhã, às 15 horas, naquela cafeteria ao lado da faculdade. Silêncio. Laura esperou, o coração martelando. Finalmente, estarei lá. Laura desligou o telefone e encostou a cabeça na parede. Estava prestes a confrontar o demônio do seu passado, a mulher que roubou seu futuro. Estava prestes a exigir respostas, admissão de culpa, justiça. Mas uma parte dela, uma parte pequena e assustada, perguntava: e se ouvir a confirmação doer ainda mais? E se a verdade não trouxer alívio, apenas mais dor? Não importava. Ela precisava fazer isso. Por ela, por Eduardo, por todos, os anos roubados. Naquela noite, Laura preparou-se como se fosse para uma batalha. Porque era exatamente isso, uma guerra contra o passado, contra as mentiras, contra a mulher que fingiu ser sua amiga enquanto afiava a faca pelas costas. E Laura estava pronta para vencer. A verdade estava ao alcance das mãos, mas enfrentar quem a destruiu exigiria mais coragem do que Laura imaginava ter. O café estava exatamente como Laura lembrava. As mesmas mesas de madeira, o mesmo aroma de grãos torrados, as mesmas janelas amplas que deixavam a luz da tarde entrar em feixes dourados. 12 anos atrás, ela e Cíntia vinham aqui quase todo dia, dividindo sonhos e confidências, ou pelo menos era o que Laura acreditava. Chegou 15 minutos mais cedo, escolhendo uma mesa nos fundos, longe de olhos curiosos. Colocou o celular sobre a mesa, o aplicativo de gravação pronto. Dessa vez, teria tudo registrado. Cada palavra, cada admissão, cada mentira desfeita. Às 15 horas em ponto, a porta se abriu. Cíntia entrou como se estivesse desfilando. Salto alto, bolsa de grife, óculos escuros enormes mesmo dentro do estabelecimento. O cabelo loiro perfeitamente escovado caía em ondas estudadas. A maquiagem impecável escondia qualquer imperfeição. Ela era a personificação da perfeição fabricada. Mas quando tirou os óculos e seus olhos encontraram os de Laura, algo falhou na máscara. Um segundo de nervosismo rapidamente suprimido. Laura. Cíntia se sentou com uma elegância ensaiada. Você está diferente, mas dura. 12 anos fazem isso com a gente, Laura respondeu, a voz neutra. Especialmente quando são 12 anos construídos sobre ruínas. Sempre tão dramática. Cíntia pediu um cappuccino à garçonete com um aceno displicente. Então, do que precisamos conversar com tanta urgência?
Laura ativou a gravação no celular, discretamente. Daquela noite. Da festa. Do que você fez. Ah, isso. Cíntia revirou os olhos. Laura, isso foi há mais de uma década. Você ainda não superou? Superar? A voz de Laura subiu levemente. Ela se controlou, respirando fundo. Você me drogou, pagou o Igor para criar uma cena falsa e trouxe o Eduardo para ver algo que nunca aconteceu. Você destruiu minha vida deliberadamente. Que imaginação fértil. Cíntia riu, mas o som era forçado. Você bebeu demais naquela noite. Ficou toda em cima do Igor. E o Eduardo viu. Não sou responsável pelas suas escolhas. Não eram minhas escolhas. Eram as suas. Laura se inclinou para frente. Conversei com o Igor. Ele me contou tudo. Como você o procurou, pagou R$ 500 e instruiu exatamente o que fazer. Como você me encheu de bebida até eu perder a consciência. Como montou aquela cena meticulosamente. A máscara de Cíntia tremeu. Seus dedos apertaram a xícara de café que a garçonete acabara de trazer. O Igor está mentindo. Ele sempre teve uma quedinha por você. Provavelmente está tentando parecer herói agora. Ele tem provas. Mensagens suas daquela época. Instruções detalhadas. Laura abriu a bolsa e tirou uma pasta. E eu tenho o depoimento dele gravado. Tudo muito claro, Cíntia. Não há como negar. O silêncio caiu pesado. Cíntia olhou para a pasta, para Laura, para a própria xícara. Sua respiração ficou mais rápida. Por quê? Laura perguntou, a voz quebrando apesar do esforço de manter o controle. Eu te considerava minha melhor amiga. Confiava em você. Por que faria algo tão cruel? Porque eu estava cansada. Cíntia explodiu, a voz saindo mais alta que pretendia. Alguns clientes olharam. Ela abaixou o tom, mas a raiva permaneceu. Cansada de ser a coadjuvante na sua vidinha perfeita. Minha vida não era perfeita, era simples, e eu era feliz. Exatamente. Cíntia se inclinou, os olhos brilhando com algo próximo de ódio. Você com suas roupas simples, seu jeito tímido, sua cara de santinha. E ainda assim, conseguia tudo. Notas melhores, respeito dos professores. E o Eduardo que deveria ter me escolhido. Deveria? Laura sentiu a incredulidade. Como assim deveria? Eu sou bonita, Laura. Sempre fui. Os homens sempre olharam para mim primeiro. Sempre. Os dedos de Cíntia tremiam agora. Mas o Eduardo, ele mal me notava. Só tinha olhos para você. Para a ratinha de biblioteca que nem sabia se maquiar direito. Então você destruiu o que tínhamos porque ele não te quis? Eu não podia aceitar. Cíntia bateu a mão na mesa. Não era justo. Eu merecia aquele amor, aquela devoção. Não você. Nunca. Você. As palavras eram como facas, cada uma abrindo velhas feridas. Você sabe o que passei esses 12 anos, Cíntia? Laura lutou contra as lágrimas. A dor de não entender por que o homem que eu amava me abandonou. As noites sem dormir, me perguntando o que fiz de errado. Os anos tentando reconstruir uma vida sobre escombros. Não me interessa. Cíntia cruzou os braços, defensiva. Você sobreviveu. Se tornou uma advogada de sucesso. Está bem. Estou bem? Laura deixou uma lágrima cair. Eu nunca mais confiei em ninguém. Nunca mais me permiti amar. Construí muros tão altos que nem eu mesma consigo escalá-los. E você acha que estou bem? Melhor do que se tivesse ficado com ele. Cíntia rebateu, venenosa. Pelo menos agora você tem uma carreira. Se tivesse casado com o Eduardo, provavelmente estaria em casa cuidando de filhos, gorda e entediada. A crueldade daquelas palavras cortou fundo. Laura percebeu então. Cíntia não tinha remorso. Nenhum pingo de arrependimento, pelo que fizera. Você é doente, Laura sussurrou. Realmente doente. Sou prática. Cíntia pegou a bolsa, preparando-se para sair. E você é ingênua, sempre foi, acreditando em amizade, em amor verdadeiro, em finais felizes. O mundo não funciona assim, Laura. Talvez o seu mundo não funcione. O meu funcionava, até você destruí-lo. Cíntia se levantou, colocando os óculos escuros de volta. Faça o que quiser com suas provas. Exponha o que quiser. Eu não me importo. Aquilo foi há 12 anos. Ninguém liga para dramas antigos. O Eduardo liga. Laura também se levantou. Nos reencontramos. Está trabalhando no meu escritório.
E quando eu mostrar para ele o que você fez... Pela primeira vez, verdadeiro medo passou pelo rosto de Cíntia. Você não vai... Vou. Ele merece saber a verdade. Merece saber que o amor dele foi destruído por inveja e maldade. Laura pegou a pasta, segurando-a como uma arma. E você vai ter que viver com as consequências. Cíntia ficou parada por um longo momento, os dedos apertando a alça da bolsa. Então algo em sua expressão mudou. Raiva pura. Sabe o que é engraçado? Ela disse, a voz baixa e perigosa. Mesmo depois de tudo, você ainda o ama. Vejo nos seus olhos. E ele? Ele vai casar com a Tina. Uma mulher vazia, sim, mas de família rica. Ele escolheu segurança financeira em vez de amor. Então, no final, Laura, você perdeu de qualquer jeito. A farpada acertou em cheio. Laura sentiu a dor, mas não deixou transparecer. Talvez. Mas, pelo menos agora sei que perdi por causa da sua traição. Não por falha minha. E essa verdade me liberta. Ela pegou o celular, interrompendo a gravação. Tinha tudo. Cada palavra, cada admissão implícita, cada segundo de crueldade exposta. Cíntia saiu do café como uma tempestade. Laura ficou sentada tremendo, as lágrimas finalmente caindo livremente. Doía. Meu Deus, como doía. Ouvir a confirmação, saber que sua melhor amiga a havia traído com tanta frieza, com tão pouco remorso. Mas também havia algo mais. Um peso saindo dos ombros. A culpa que carregara por tanto tempo, a pergunta sem resposta, finalmente tinha explicação. Não era sobre ela. Nunca foi. Era sobre a insegurança e maldade de outra pessoa. Laura limpou as lágrimas e pegou o celular. Tinha duas opções agora. Ir até Eduardo e mostrar tudo, ou guardar para si mesma, deixar o passado morto. Mas ela já sabia a resposta. Eduardo merecia saber. Mesmo que doesse, mesmo que mudasse tudo. Ou talvez, justamente por isso, a verdade estava gravada. A vilã estava exposta. Mas o capítulo mais difícil ainda estava por vir. Enfrentar Eduardo com as provas que mudariam tudo. Laura passou a noite inteira preparando-se. Ouviu o depoimento de Igor 3 vezes. Ouviu a gravação do confronto com Cíntia outras 2. Organizou tudo em uma pasta digital cronologicamente, como faria com provas em um caso jurídico. Porque era isso, não era? Um caso. O caso da vida dela. Às 6 da manhã, enviou uma mensagem para Eduardo. Preciso falar com você. É sobre aquela noite, tenho provas. Por favor, me dê uma chance de explicar tudo. A resposta demorou 20 minutos que pareceram horas. Meu escritório. 7 horas, antes que o Ricardo chegue. Laura chegou 5 minutos antes das 7. O escritório ainda estava vazio, silencioso, com apenas as luzes de emergência acesas. A sala de Eduardo ficava no fim do corredor. A porta estava entreaberta. Ela bateu levemente. Entre. A voz dele respondeu, tensa. Eduardo estava sentado atrás da mesa. Parecia não ter dormido. As olheiras marcadas, o cabelo despenteado. Quando seus olhos encontraram os dela, Laura viu a mesma tempestade que sentia por dentro. Obrigada por me receber, ela disse, fechando a porta atrás de si. Você disse que tinha provas. Ele foi direto ao ponto, a voz cuidadosamente neutra. Provas de quê, exatamente? Laura colocou o tablet sobre a mesa entre eles. Provas de que nada do que você viu naquela manhã foi real. De que foi tudo armado. Pela Cíntia. Eduardo ficou imóvel, os olhos fixos no tablet. Eu falei com o Igor. Laura continuou, as palavras saindo atropeladas. Ele me contou tudo. Como a Cíntia o procurou dias antes, pagou para ele fazer parte do plano. Como ela me drogou na festa, me colocou na cama ao lado dele e te trouxe lá na hora exata para ver. Tudo planejado, Eduardo. Cada detalhe. Laura, eu sei como soa. Eu sei que parece desculpa desesperada, mas por favor, só assiste. Ela destravou o tablet e apertou play no vídeo do depoimento de Igor. Por 5 minutos, Eduardo ouviu em silêncio. Laura observou cada mudança em sua expressão. A descrença inicial. Depois dúvida. Então, horror. E finalmente, algo que partiu o coração dela. Dor absoluta. Quando o áudio terminou, ela colocou a gravação de áudio do confronto com Cíntia.
A voz da ex-amiga encheu a sala, fria e cruel. Eu merecia aquele amor, aquela devoção. Não você, nunca você. Eduardo encostou-se na cadeira, como se tivesse levado um soco. As mãos tremiam. Ele levou uma delas ao rosto, cobrindo os olhos. Meu Deus, sussurrou, a voz quebradiça. Meu Deus, Laura, o que eu fiz? Você acreditou no que viu. Lágrimas corriam pelo rosto dela agora. Como poderia não acreditar? A cena estava perfeita. Ela sabia exatamente o que fazer. Eu deveria ter te ouvido. Ele se levantou abruptamente, andando até a janela, incapaz de olhar para ela. Você tentou me explicar e eu simplesmente fui embora. Bloqueei você. Te tratei como se eu tivesse te traído. Eu destruí tudo. A voz dele quebrou completamente. Ele se virou e Laura viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele também. 12 anos, Laura. 12 anos que poderíamos ter vivido juntos. Casados, felizes. E eu joguei tudo fora porque fui cego, burro e covarde demais para te dar uma chance de explicar. Você não sabia. Nenhum de nós sabia. Eu deveria ter confiado em você. Ele bateu a mão na janela, a frustração explodindo. Você nunca me deu motivo para duvidar, nunca. Mas bastou uma cena montada para eu acreditar no pior. O que isso diz sobre mim? Diz que você é humano. Laura se aproximou lentamente. Diz que você estava machucado, que acreditou no que seus olhos viram. Não é desculpa. Eduardo finalmente a encarou e a emoção bruta em seu rosto quase a derrubou. Eu te amava, Laura. Mais do que qualquer coisa neste mundo. E na primeira dificuldade, em vez de lutar por você, de confiar no que tínhamos, eu fugi. Que tipo de amor é esse? O tipo de amor que duas pessoas de 20 e poucos anos tinham. Ela parou a poucos passos dele. Nós éramos jovens, Eduardo. Inexperientes. Não tínhamos as ferramentas para lidar com algo tão cruel. E agora? Ele deu um passo em direção a ela, depois parou como se não tivesse permissão de se aproximar. Agora que sabemos a verdade, o que fazemos com isso? Eu não sei. A honestidade doeu ao sair. Não sei como consertar 12 anos de dor. Não sei como recuperar o que perdemos. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo que não foi dito, de tudo que foi roubado. Eu ainda te amo. Eduardo confessou de repente, as palavras saindo como uma confissão arrancada. Eu sei que não tenho direito. Sei que machuquei você além do perdão. Mas nestes últimos dias, vendo você de novo, trabalhando ao seu lado, só consegui pensar em como fui idiota. Como joguei fora a melhor coisa que já me aconteceu. O coração de Laura acelerou. Cada célula do corpo dela gritava para correr até ele, abraçá-lo, perdoar tudo. Mas o medo a segurou no lugar. Você vai casar com a Tina, ela disse, a voz tremendo. Não. Eduardo balançou a cabeça. Não vou. Eu não a amo. Nunca amei. Ela não combina comigo. Não temos afinidades, não temos diálogo. Eduardo, eu preciso terminar com ela. Hoje, agora. Ele passou as mãos pelo cabelo, agitado. Eu não posso continuar essa farsa sabendo o que sei. Sabendo que você está aqui. Que a mulher que realmente amo está a metros de mim e eu desperdicei 12 anos que poderíamos ter tido. Não é tão simples, Laura disse, embora seu coração implorasse para que fosse. Você trabalha com o pai dela, há implicações profissionais. E eu... Ela respirou fundo. Eu tenho medo, Eduardo. Medo de quê? De me entregar de novo e descobrir que não somos mais as mesmas pessoas. De me machucar outra vez. De confiar e ser destruída. As lágrimas aumentaram. Você não entende? Você quebrou algo em mim naquele dia. Algo que passei 12 anos tentando colar de volta. E não sei se está forte o suficiente para arriscar novamente. Eduardo deu mais um passo, agora tão perto que ela podia sentir o calor dele. Então me deixa colar de volta. A voz dele era pura emoção. Me deixa passar o resto da minha vida colando cada pedaço que quebrei. Por favor, Laura, me dá uma chance de consertar o que destruí. Ela olhou dentro daqueles olhos claros que um dia foram seu lar. Viu sinceridade, arrependimento, amor. Mas também viu 12 anos de solidão, de dor, de noites chorando por respostas que nunca vieram.
Eu não sei se consigo, ela admitiu, a voz quebrando. E então Eduardo fez algo que ela não esperava. Ele chorou. Ali, no meio do escritório, aquele homem de sucesso, empresário respeitado, ajoelhou-se diante dela. Eu estou pedindo, Laura, não pelo homem que sou hoje, mas pelo garoto que te amou com tudo que tinha, pelo futuro que nos roubaram. Me dá uma chance de fazer tudo certo dessa vez. Laura não conseguia respirar. Suas mãos se moveram antes que a mente pudesse processar, tocando o rosto dele, sentindo a barba por fazer, a pele quente, as lágrimas que caíam. Era real. Ele estava ali. E pela primeira vez em 12 anos, ela acreditou que talvez, apenas talvez, pudessem reconstruir algo das cinzas. E antes que pudessem pensar, antes que o medo pudesse vencer, os lábios dele se encontraram. Foi desesperado, molhado de lágrimas, tremendo de emoção reprimida. Foi 12 anos de dor, de saudade, de amor nunca esquecido. Foi um pedido de desculpas e uma promessa ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Eu preciso de tempo, Laura disse, a testa encostada na dele. Preciso processar tudo isso. Preciso aprender a confiar de novo. Eu espero. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos. Eu esperei 12 anos sem saber. Posso esperar mais, sabendo que há uma chance. A porta do escritório se abriu bruscamente. Eles se separaram rapidamente. Tina estava na porta, o rosto vermelho, os olhos arregalados. Eu sabia, ela gritou, a voz estridente. Eu sabia que tinha algo entre vocês. A verdade estava exposta. O amor estava renascendo. Mas a tempestade estava apenas começando. Tina entrou no escritório como um furacão, a bolsa de grife balançando violentamente enquanto ela marchava em direção a eles. O rosto, normalmente coberto de maquiagem impecável, estava manchado de rímel. Ela estava chorando. Ou tinha estado. Quanto tempo? Ela exigiu, a voz aguda. Quanto tempo vocês estão me traindo pelas minhas costas? Tina, não é o que você está pensando. Eduardo começou, mas ela o cortou com uma risada histérica. Não é o que estou pensando, eu acabei de ver vocês se beijando. Ela apontou para Laura com um dedo acusador. Você... Eu sabia que tinha alguma coisa errada. A forma como ele olhava para você, como ficava tenso quando você entrava na sala. Eu não sou idiota. Ninguém está dizendo que você é. Laura tentou, mantendo a voz. Calma, a advogada nela assumindo. Cala a boca. Tina gritou, os olhos selvagens. Você não tem direito de falar comigo. Destruidora de lares. Vagabunda. Tina, chega. Eduardo se colocou entre ela e Laura, a voz dura. Não fale assim com ela. Com ela, você está me defendendo contra mim? Tina estava histericamente alta agora. Eu sou sua noiva. Vamos nos casar em 3 meses. E você está aqui agarrado com essa advogadazinha? Não vamos nos casar, Eduardo disse. E o silêncio que caiu foi ensurdecedor. Tina congelou, o rosto perdendo toda a cor. O quê? Acabou, Tina. Eduardo respirou fundo, e Laura podia ver que custava a ele. Mas ele continuou firme. Eu não posso casar com você. Seria injusto com ambos. Você merece alguém que te ame de verdade. E eu nunca te amei dessa forma. Como você ousa? A voz de Tina saiu num sussurro estrangulado. Depois de tudo que meu pai fez por você, da sociedade, dos contratos, você vai me jogar fora assim por causa dela? Não é por causa dela. Ou melhor, não é só por causa dela. Eduardo manteve o tom firme, mas gentil. É porque estou vivendo uma mentira. E não posso continuar. Uma mentira. Você é a mentira. Tina se virou para Laura, o ódio puro nos olhos. Isso é culpa sua. Tudo era perfeito até você aparecer. Ele estava feliz comigo. Ele não estava, Laura disse suavemente. E você também não estava. Sejamos honestas, Tina. Vocês tinham um acordo conveniente, não um relacionamento real. Como você ousa julgar meu relacionamento? Tina avançou, mas Eduardo a segurou pelo braço. Tina, para. Isso não vai levar a nada. Me solta! Ela se desvencilhou violentamente. Meu pai vai saber disso. Ele vai destruir você. Vai te tirar da sociedade, vai acabar com sua reputação, vai... Ele pode tentar. Eduardo respondeu calmamente. E vou lidar com as consequências, mas não vou casar com você fingindo algo que não existe.
Tina olhou entre ele e Laura, a realidade finalmente se cravando. Quando falou novamente, a voz estava quebrada, mais jovem, quase vulnerável. Eu realmente gostava de você, sabe? Lágrimas novas desceram. Talvez não fosse amor de cinema, mas era real para mim. Eu me via envelhecendo ao seu lado, tendo filhos, construindo algo. A culpa atravessou o rosto de Eduardo. Eu sinto muito, de verdade. Você não merece isso. Não, eu não mereço. Tina limpou as lágrimas com raiva. Mas vocês merecem tudo de ruim que vai acontecer. Porque isso não vai ficar assim. Meu pai não vai deixar. Ela saiu batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. O silêncio que ficou era pesado, sufocante. Meu Deus! Eduardo sussurrou, passando as mãos pelo rosto. O que eu fiz? Ela não merecia saber assim. Laura disse, embora seu coração estivesse acelerado. Ela vai contar para o Ricardo. E ele vai... Eduardo não precisou terminar. Ambos sabiam o que viria. Não demoraram nem 30 minutos. Ricardo Almeida entrou no escritório como uma tempestade, o rosto vermelho de fúria. Tina vinha atrás dele com uma expressão de satisfação vingativa. Meu escritório! Agora! Ele rugiu para Eduardo. Depois olhou para Laura, os olhos frios. Você também, Laura. Essa conversa envolve os dois. Eles seguiram em silêncio até a sala do sócio fundador. Ricardo bateu a porta e ficou de frente para eles, tremendo de raiva contida. Alguém quer me explicar o que diabos está acontecendo? Ele começou cada palavra uma pedra. Minha filha está lá fora destruída porque aparentemente meu novo sócio e minha advogada-chefe estão tendo um caso pelas minhas costas. Não é um caso, Eduardo disse calmamente. Laura e eu temos história, de anos atrás, antes de eu conhecer Tina. E isso importa agora? Você está noivo da minha filha? Estava. Eduardo manteve a voz firme. Eu terminei o noivado. Não posso me casar com ela. Não seria justo. Justo? Justo? Ricardo avançou, o dedo em riste. Você me deve tudo. Eu te trouxe para este escritório, te fiz sócio, te dei minha filha. E você me paga assim? Ninguém pediu pela sua filha como se fosse um brinde. Laura interveio, a advogada nela emergindo. E com todo respeito, Ricardo, isso é um assunto pessoal, não profissional. É pessoal quando envolve minha filha. Ricardo se virou para ela, os olhos faiscando. E quanto a você, Laura? Achei que fosse profissional, que mantivesse suas garras longe de oportunidades convenientes. Cuidado com suas palavras, Eduardo disse, a voz baixa e perigosa. Não fale assim com ela. Ou o quê? Você vai me ameaçar? No meu próprio escritório? Ricardo riu amargamente. Vocês dois acabaram aqui. Acabou. Eduardo, considere nossa sociedade desfeita. E Laura, você tem até o fim da semana para arrumar suas coisas. Ricardo, isso é ridículo, Eduardo tentou. Nossas vidas pessoais não deveriam afetar. Não me diga o que é ridículo, Ricardo explodiu. Você humilhou minha filha, na frente de todo o escritório. As pessoas já estão falando, já estão especulando. E você acha que posso simplesmente deixar isso passar? A porta se abriu. Marcela, a assistente de Laura, entrou hesitante. Desculpe interromper, mas tem gente do setor jurídico dizendo que precisa falar com o Sr. Almeida. Urgente. Não agora, Ricardo rugiu. Eles disseram que é sobre irregularidades nos contratos da Sra. Tina. Marcela olhou nervosa entre eles. Algo sobre uso indevido de recursos do escritório. O silêncio caiu como uma bomba. Que irregularidades? Ricardo perguntou, a voz subitamente cautelosa. Laura e Eduardo trocaram olhares. Nos últimos dias, trabalhando juntos, eles haviam tropeçado em algumas inconsistências nos registros de Tina, que tinha um cargo nominal no escritório, mas nunca trabalhava de fato. Despesas exorbitantes, viagens cobradas como trabalho, que eram claramente pessoais. Talvez devêssemos todos sentar e conversar com calma, Laura sugeriu, assumindo o controle. Antes que isso saia do controle. Mas já era tarde demais. A porta se abriu novamente e 2 homens do jurídico entraram, com pastas cheias de documentos. A expressão deles não deixava dúvidas. Havia problemas sérios. Ricardo pareceu envelhecer 10 anos em segundos.
Todo mundo sai, ele disse derrotado, exceto vocês dois. Apontou para os advogados do jurídico. Laura e Eduardo saíram em silêncio. No corredor, funcionários cochichavam, olhavam. A fofoca já se espalhara. Laura podia sentir os julgamentos, as especulações. Vem comigo, Eduardo disse baixinho, segurando sua mão. Eles foram para a sala dele e fecharam a porta. Isso vai ficar feio, Laura disse, sentando-se pesadamente. Muito feio. Eu sei. Eduardo se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. E eu sinto muito por te arrastar para isso. Você não me arrastou. Eu escolhi estar aqui. Ela apertou as mãos dele. Mas, Eduardo, se o Ricardo realmente te tirar da sociedade, se eu perder meu emprego, o que vamos fazer? Ele olhou dentro dos olhos dela e, pela primeira vez desde o reencontro, ela viu algo além de dor e arrependimento. Viu determinação, esperança. Recomeçamos, ele disse simplesmente. Juntos, do jeito que deveríamos ter feito 12 anos atrás. Laura sentiu lágrimas queimarem, mas eram diferentes agora. Não de dor, de algo que se parecia perigosamente com esperança. Juntos, ela repetiu, como uma promessa. Lá fora, a tempestade estava apenas começando. Mas pela primeira vez em 12 anos, Laura não estava sozinha para enfrentá-la. O mundo deles estava desmoronando, mas das ruínas, algo novo começava a nascer. Os 3 dias seguintes foram um pesadelo acordado. A notícia do rompimento entre Eduardo e Tina se espalhou pelo escritório como fogo em mato seco. Os olhares seguiam Laura pelos corredores. As conversas paravam quando ela se aproximava. Ela ouvia os sussurros. Ela roubou o noivo da filha do chefe. Que falta de profissionalismo. Sempre achei ela ambiciosa, demais. Mas Laura mantinha a cabeça erguida. 12 anos construindo uma reputação impecável não seriam destruídos por fofocas. Eduardo enfrentava suas próprias batalhas. Ricardo o evitava, comunicando-se apenas por e-mails frios e formais. A sociedade estava sendo dissolvida. Os contratos que Eduardo trouxera estavam sendo reavaliados. Era uma guerra silenciosa, mas devastadora. Na quinta-feira à noite, Laura estava em sua sala organizando caixas. Não esperaria ser demitida. Pediria demissão, primeiro, com dignidade. Eduardo estava no estacionamento esperando por ela. Parecia exausto, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma luz que não estava lá antes. Vim te fazer uma proposta, ele disse, aproximando-se dela. Se for para eu reconsiderar minha demissão. Não é isso. Eduardo se inclinou para a frente. É algo maior, mais arriscado, mas também mais certo. Abre um escritório comigo, ele disse, e as palavras caíram entre eles como uma ponte. Você e eu, sócios. Você tem muito conhecimento jurídico. Eu tenho os contatos empresariais e o capital inicial. O coração de Laura acelerou. Eduardo, isso é loucura. Levar meses para estruturar, para conseguir clientes. Ou pode ser exatamente o que precisamos. Ele pegou as mãos dela sobre a mesa. 12 anos atrás nos roubaram o futuro que planejamos. Agora temos a chance de construir algo novo, melhor. Não baseado em hierarquias e políticas de escritório, mas em propósito real. Você está disposto a largar tudo? A segurança? O status? Eu já larguei, Laura. No momento em que terminei com Tina. No momento em que escolhi a verdade em vez da conveniência. Ele apertou as mãos dela. E honestamente, pela primeira vez em anos, me sinto leve. Me sinto vivo. Laura olhou para aquele homem à sua frente. O mesmo que ela amara aos 21 anos, mas mais maduro, mais forte, mais certo de si. E percebeu. Ela também se sentia viva. Assustada, sim. Incerta, com certeza. Mas viva. Precisamos de um nome. Ela disse, e viu o sorriso se abrir no rosto dele. Já pensei nisso. Eduardo puxou um papel do bolso, desdobrando sobre a mesa. Mendes & Marques, advocacia e consultoria. Ela olhou os nomes juntos, impressos naquele papel, unidos, como deveriam ter estado o tempo todo. Não é justo você vir por último só porque seu nome começa com M. Laura disse, com um sorriso pequeno, o primeiro genuíno em dias. Marques & Mendes tem um som melhor. Você sempre foi melhor que eu em tudo mesmo, Eduardo.
Riu, e o som encheu o peito dela de calor. Marques Mendes seja. Na sexta-feira, Laura entregou sua carta de demissão formalmente. Ricardo a recebeu em silêncio, o rosto uma máscara de ressentimento contido. Não houve apertos de mão, nem agradecimentos pelos 8 anos de dedicação. Apenas um aceno de cabeça frio e a assinatura nos papéis. Ao sair do escritório pela última vez, carregando sua caixa de pertences, Laura olhou para trás uma vez. Aquele lugar a definira por tanto tempo. Fora seu refúgio, sua identidade, sua fortaleza. Mas agora, caminhando em direção ao elevador, percebeu. Não precisava mais daquelas paredes para ser quem era. Eduardo a esperava no saguão. Pegou a caixa das mãos dela. "Pronta?" perguntou. Mais do que nunca. Eles saíram juntos sob os olhares curiosos dos funcionários. Mas Laura não se importava mais. Tinha passado 12 anos se importando com o que os outros pensavam, com aparências, com ser perfeita e intocável. Agora, ela só queria ser livre. As semanas seguintes foram um redemoinho. Procuraram um espaço comercial, um escritório pequeno, mas charmoso no centro, com grandes janelas e luz natural. Eduardo investiu suas economias na reforma. Laura cuidou de toda a parte burocrática, registros, documentação. Trabalhavam lado a lado, muitas vezes até tarde da noite. E aos poucos, entre discussões sobre móveis e estratégias de marketing, entre pizzas compartilhadas e cafés requentados, eles reconstruíam algo mais do que apenas um negócio. Reconstruíam a confiança. Uma noite, depois de montarem a última estante de livros jurídicos, eles desabaram no sofá que acabara de ser entregue. Laura encostou a cabeça no ombro de Eduardo, exausta, mas satisfeita. "Conseguimos", ela sussurrou. "Ainda não." Ele beijou o topo da cabeça dela suavemente. "Mas estamos chegando lá." "Eduardo?" Laura olhou para cima, encontrando os olhos dele. "Obrigada." "Por quê?" "Por não desistir. Por lutar. Por..." Ela lutou para encontrar as palavras certas. "Por me fazer acreditar novamente, em finais felizes, em recomeços." "Você que me salvou", ele respondeu, a voz embargada. "Quando me mostrou a verdade sobre aquela noite, você me libertou de 12 anos de culpa, de acreditar que havia algo errado comigo por não conseguir esquecer você." Eles ficaram assim por um longo tempo, apenas existindo no mesmo espaço, reaprendendo a respirar no mesmo ritmo. No dia da inauguração do escritório, 3 meses depois, Laura vestiu um terno azul marinho e ficou parada na porta, olhando para a placa recém-instalada. Marques Mendes, advocacia com propósito. Eduardo apareceu ao seu lado, impecável em terno cinza. "Nervosa?" perguntou. "Apavorada", ela admitiu com um sorriso. "Bem-vinda ao clube." Ele pegou a mão dela. "Mas vamos fazer isso juntos, passo a passo." As primeiras ligações começaram a chegar. Eduardo tinha muito contatos no meio empresarial. No fim do dia, quando fizeram o último contato comum, novo cliente, Laura e Eduardo ficaram sozinhos no escritório silencioso. As luzes da cidade começavam a se acender lá fora. "Conseguimos", Eduardo disse, ecoando as palavras dela de semanas atrás. "De verdade dessa vez." "É apenas o começo", Laura respondeu. "Então me deixa te fazer uma pergunta." Eduardo se virou pegando ambas as mãos dela. "Sobre o nosso começo." O coração de Laura acelerou. "Laura Mendes." A voz dele tremeu levemente. 12 anos atrás eu te fiz uma pergunta ajoelhado em um restaurante." A resposta foi sim, mas o destino nos roubou. Hoje não estou ajoelhado, não tenho um anel preparado, mas tenho algo mais importante: a verdade, a certeza e a coragem de perguntar novamente. Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Laura. "Não agora." Ele apertou as mãos dela. "Não estou pedindo agora. Mas um dia, quando estivermos prontos, quando tivermos curado o suficiente, você me daria uma segunda chance? Uma chance de fazer tudo certo dessa vez?" Laura não conseguia falar. A emoção transbordava. Então simplesmente assentiu, as lágrimas caindo livremente. Eduardo a puxou para um abraço e ela afundou nele, sentindo pela primeira vez em 12 anos que estava em casa. "Temos tempo", ela sussurrou contra o peito dele.
todo o tempo do mundo agora. Todo o tempo do mundo, ele repetiu como uma promessa sagrada. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo. Pessoas viviam suas vidas, lutavam suas batalhas, carregavam suas dores. Mas ali, naquele escritório pequeno, mas cheio de esperança, dois corações feridos escolhiam curar. Não seria fácil, não seria perfeito, mas seria real e seria deles. Renascer dói, mas é na dor que descobrimos nossa verdadeira força e, no recomeço, nossa verdadeira coragem. 6 meses se passaram desde a inauguração do escritório. Marqueson Mendes prosperava de forma surpreendente. Laura ganhara 3 casos importantes consecutivamente. Eduardo fechara parcerias estratégicas que solidificavam a posição deles no mercado. Mas nem tudo eram flores. Laura estava em sua sala numa tarde de quinta-feira quando Marcela, agora sua secretária no novo escritório, entrou com uma expressão preocupada. Laura, tem alguém aqui para te ver. Ela não marcou hora, mas diz que é urgente. Marcela hesitou. É a Cíntia. O nome caiu como uma pedra. Laura não via nem ouvia falar de Cíntia desde aquele confronto no café. Por um momento, considerou mandar embora. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de fechar completamente aquele capítulo, a fez acenar. Manda entrar. Cíntia apareceu na porta e Laura precisou controlar a expressão de choque. A mulher à sua frente era uma sombra da influenciadora impecável de meses atrás. O cabelo estava sem brilho, as raízes aparecendo. A maquiagem era básica, mal aplicada. As roupas, embora de marca, estavam amarrotadas. Mas era nos olhos que a mudança era mais visível. Estavam vazios, derrotados. Laura, Cíntia disse, a voz pequena. Obrigada por me receber. 5 minutos, Laura respondeu, mantendo o tom profissional. O que você quer? Cíntia sentou-se na cadeira em frente à mesa, as mãos tremendo levemente. Eu queria te pedir desculpas, de verdade. Ela olhou para as próprias mãos. Sei que não significa nada agora, sei que é tarde demais, mas preciso dizer. Por quê? Laura cruzou os braços. Por que agora, Cíntia? Depois de meses, depois de 12 anos, porque perdi tudo. Lágrimas começaram a cair pelo rosto dela. Meus patrocínios foram cancelados. Perdi 100 mil seguidores. Em uma semana, as marcas me processaram por quebra de contrato. Estou falida, Laura, falida e sozinha. Laura não sentiu satisfação alguma, apenas um vazio estranho. Você colheu o que plantou. Eu sei. Cíntia limpou as lágrimas com as costas da mão. E mereço cada segundo disso, mas precisava vir aqui, olhar nos seus olhos e dizer: eu sinto muito pelo que fiz, pela inveja doentia que me consumiu, por ter destruído sua vida porque não conseguia lidar com minhas próprias inseguranças. Você não destruiu minha vida, Laura disse suavemente. Você tentou, mas eu reconstruí, me tornei mais forte. E agora tenho algo que você nunca terá: paz. Eu sei. Cíntia olhou ao redor do escritório, para as fotos de Laura e Eduardo na parede, para os diplomas. Você tem tudo e eu não tenho nada, nem dignidade. Você pode reconstruir, Laura ouviu-se dizer, surpreendendo a si mesma. Não será fácil. Vai doer. Mas é possível. Você é uma pessoa melhor do que eu, Cíntia sussurrou. Sempre. Foi. E eu gastei anos odiando você por isso, quando deveria estar aprendendo com você. Ela se levantou para sair, mas parou na porta. Cuida dele, Laura, e deixa ele te cuidar também. Vocês merecem a felicidade que eu tentei destruir. Depois que ela saiu, Laura ficou sentada em silêncio por um longo tempo. Esperava sentir raiva, triunfo, algo, mas só sentia alívio, como se um peso final tivesse sido retirado dos ombros. Naquela noite, Laura e Eduardo jantaram no apartamento dele, algo que se tornara rotina. Eles cozinhavam juntos, conversavam sobre o dia, riam de coisas bobas, pequenas intimidades que reconstruíam o que fora perdido. Eduardo se virou, puxando-a para seus braços. Eles ficaram assim, abraçados na cozinha, o jantar esquecido momentaneamente. Laura encostou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas constantes do coração. Eduardo, ela sussurrou.
Eu te amo. As palavras saíram fáceis, naturais. Pela primeira vez em 12 anos, ela as disse sem medo. Ainda te amo. Talvez nunca tenha parado. Ele ficou muito quieto. Depois ela sentiu as lágrimas dele caindo em seus cabelos. Eu também te amo. Ele respondeu, a voz quebrada. Nunca parei. Nem por um segundo de todos esses anos. Laura olhou para cima, secando as lágrimas do rosto dele com os polegares. Então vamos parar de desperdiçar tempo. Ela respirou fundo, juntando coragem. Me pergunta de novo. Aquela pergunta que você fez no escritório. Laura, me pergunta, ela insistiu, os olhos brilhando. Eduardo entendeu. Pegou as mãos dela, entrelaçando os dedos nos dele. Laura Mendes. A voz dele estava firme agora, cheia de certeza. Você me daria a honra, o privilégio, a alegria absurda de ser minha esposa? De construir uma vida comigo? De acordar ao meu lado todos os dias e me deixar amar você do jeito que sempre deveria ter amado? Sim. A resposta saiu sem hesitação. Sim, 1000 vezes sim. Ele a girou no ar, rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando a colocou no chão, beijaram-se com a paixão de quem esperou uma vida inteira, mas também com a ternura de quem sabe que o tempo é precioso. Não temos anel, Eduardo disse contra os lábios dela. Não precisa. Laura sorriu. Temos algo melhor. Temos verdade. Temos confiança. Temos nós. Temos nós. Ele repetiu como um voto sagrado. Naquela noite, enquanto terminavam de cozinhar juntos, rindo de piadas internas e fazendo planos para o futuro, Laura percebeu algo fundamental. Dessa vez, nada nem ninguém os separaria. 2 anos depois, a brisa suave da tarde de primavera entrava pelas janelas abertas do escritório Marques em Mendes, agora ocupando um andar inteiro em um prédio moderno no centro da cidade. Laura estava sentada em sua poltrona, uma mão sobre a barriga arredondada de 7 meses de gravidez, a outra folheando o processo que acabara de vencer. Doutora, Laura? Marcela apareceu na porta sorrindo. Sua última cliente da tarde chegou. Pode mandar entrar. Laura esperava uma das clientes regulares, mas quem entrou foi Tina. A ex-noiva de Eduardo estava diferente, mais magra, com o cabelo mais curto, roupas discretas. Mas, principalmente, havia algo diferente em seus olhos. Uma maturidade que não existia antes. Tina. Laura não conseguiu esconder a surpresa. Eu não esperava te ver. Eu sei. Tina sentou-se, nervosa. Eu marquei com outro nome. Sabia que você não me receberia se soubesse que era eu. E está certa. Laura manteve o tom profissional. O que você quer? Preciso de ajuda. Tina respirou fundo. Laura ficou em silêncio, processando. De todas as pessoas que poderiam procurá-la, Tina era a última que esperava. Por que eu? Perguntou finalmente. Existem dúzias de advogados na cidade. Porque você é a melhor e eu preciso de uma profissional como você. Tina, nós temos história. Não exatamente positiva. Eu sei. E se você me mandar embora, vou entender. Mas antes, preciso dizer, eu sinto muito. Pelo jeito que agi, pelas coisas que disse. Eu era mimada, fútil e cruel. Mas a vida me ensinou lições duras. E hoje eu entendo o que você e Eduardo tinham. O que eu nunca teria com ele porque não era real. Laura olhou para aquela mulher à sua frente e viu algo que não esperava. Sinceridade, crescimento, humanidade. Eu vou te ajudar, disse finalmente. O alívio no rosto de Tina era palpável. Obrigada. Eu juro que não vou decepcionar você. Não decepcione a si mesma, Laura corrigiu. Agora me conta tudo desde o começo. Quando Tina saiu 2 horas depois, com um plano de ação e esperança renovada, Eduardo entrou no escritório carregando uma sacola de comida tailandesa. Trouxe o jantar para minha esposa grávida e workaholic. Ele beijou a testa dela. E adivinha quem eu acabei de ver saindo? A Tina. Ela veio me contratar. Laura aceitou o prato que ele ofereceu. Está em um casamento abusivo. Precisa de ajuda para se divorciar. E você aceitou? Eduardo não parecia surpreso, apenas curioso.
Aceitei. Laura pegou os pauzinhos. Mais um motivo para eu te amar ainda mais. Ele se sentou ao lado dela, colocando a mão sobre a barriga dela. Como está nosso pequeno hoje? Chutando muito. Acho que vai ser tão teimoso quanto o pai. Ou tão forte quanto a mãe. Eles sorriram compartilhando aquele momento de paz. Casados há 1 ano, com um bebê a caminho, donos de um negócio próspero. Era mais do que Laura jamais sonhara possível naqueles dias escuros após o desaparecimento de Eduardo. Soube alguma coisa do Igor? Eduardo perguntou casualmente. Ele me mandou um e-mail semana passada. Laura pegou o celular mostrando. Completou 2 anos trabalhando na ONG de prevenção ao alcoolismo. Está ajudando jovens. Disse que finalmente encontrou o propósito. É bom saber que algo positivo saiu de toda aquela bagunça. Ouvi dizer que a Cíntia saiu da cidade, foi para o interior, está trabalhando numa loja de roupas, deletou todas as redes sociais, está tentando reconstruir a vida longe dos holofotes. Espero que ela consiga. E Laura realmente esperava. Não por Cíntia, mas por si mesma, porque segurar rancor era carregar pedras desnecessárias. Todo mundo merece uma segunda chance de fazer as coisas certas. Um silêncio confortável caiu entre eles enquanto comiam. O bebê chutou forte como se concordando. Eles riram, aquele momento simples mas perfeito, capturando tudo o que importava. 2 meses depois, Laura estava na sala de parto, Eduardo segurando sua mão, quando ouviram o primeiro choro. Um menino, saudável, perfeito, com os olhos claros do pai e a determinação da mãe já visível no choro forte. Bem-vindo, Miguel, Laura sussurrou, recebendo o bebê nos braços. Sua história será diferente da nossa. Você vai crescer cercado de amor verdadeiro, de pais que lutaram por esse amor, e vai aprender que não importa quantas vezes você caia, sempre é possível se levantar. Eduardo tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto enquanto olhava para sua esposa e filho. Laura e Eduardo finalmente viviam o final que lhes fora roubado, não perfeito, nenhuma vida é, mas real, conquistado, valorizado, porque algumas histórias não terminam na primeira vez. Algumas precisam ser destruídas e reconstruídas. Algumas exigem 12 anos de dor para chegarem ao momento certo. E quando finalmente chegam, são ainda mais preciosas porque foram lutadas, não apenas sonhadas. Uma mensagem para você que chegou até aqui. Quantas vezes acreditamos nas mentiras que nos contam? Quantas vezes deixamos que a traição de outros defina quem somos? A história de Laura nos ensina que renascer é possível, que podemos ser quebrados e ainda assim nos reerguer, que merecemos segundas chances, não apenas dar, mas também receber. Se você está passando por dor, por traição, por um momento onde tudo parece perdido, resista. Reconstrua-se, porque sua história não termina na ferida. Ela recomeça na cura. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.